Dia novamente, pessoal. Vamos então aqui às nossas atividades aí desta semana número 2 do nosso Agora Pet, volume número 4. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Mãos à obra, turma. Observem os dados abaixo e respondam as atividades 1, 2 e 3. Então temos aqui essa imagem ilustrativa, né? Falando aí sobre a questão dos refugiados, onde ela nos dá vários dados aqui, turma, sobre a questão, por aqui, ó, 79,5 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019. Então temos uma quantidade alta de pessoas, né, que foram forçadas, diante de vários motivos e fatores, a se deslocarem, né, pelo mundo em busca de locais onde elas tenham mais oportunidades e melhores condições de vida. Temos aqui informações sobre quantidade de refugiados. Aqui a gente tem os anos, né, 1990, as décadas 2000, 2010 e 2019, e a variação dessa quantidade chegando até aqui a 79 milhões. Temos aqui mais algumas informações sobre a quantidade de solicitantes de refúgio, quantidade de venezuelanos deslocados fora de seu país. 1% da população mundial está deslocada, 80% das pessoas deslocadas no mundo estão, 73% estão em países vizinhos, 68% saíram de apenas, vamos dizer assim, para apenas 5 países. Então temos essa quantidade enorme aqui de dados, né, direto da UNRWA, agência da ONU, né, que fala aí sobre os refugiados. Então tem bastantes informações aqui que nos foi dado aqui para que a gente possa estar respondendo então as atividades 1, 2 e 3. Então vamos lá, pessoal. Com o auxílio do mapa mundi, identifique em quais continentes estão localizados os países de origem dos maiores grupos de refugiados e anote no seu caderno. Turma, por exemplo, lá no continente asiático temos como maior exemplo a Síria, né? Como o país que tem mais aí refugiados aí ao longo do planeta, né? No continente americano, mais próximo de nós aqui, temos a Venezuela e o que foi citado também, a Colômbia, né? Que tem aí uma quantidade muito alta por conta da guerra civil que eles têm lá. Temos também o Afeganistão no continente asiático, por conta dos grandes conflitos que eles têm lá, da guerra civil também, infelizmente. Temos lá no Sudão do Sul, no continente africano, como um grande exemplo de um país lá no continente africano. A gente tem vários países, como foi falado, principalmente na África subsaariana. E por último também temos lá em Mianmar, também no continente asiático, bastante refugiados. De acordo com o que você estudou, por que esses países promovem muitos refugiados? Quais são os principais países de acolhida dos refugiados? Então, turma, estou perguntando aí de acordo com que a gente estudou, né? Tanto para a questão 1 quanto para essa questão 2. Uma pesquisa no Google também para contribuir nas dicas aqui do professor. Por que esses países que a gente citou provêm muitos refugiados, né? Eles geram muitos refugiados ao longo do território internacional aí. Por conta de vários motivos, né? Eles saem forçadamente de seus países de origem por vários motivos, ó. Seja por questões políticas, né? Guerras, perseguições étnicas, rivalidades religiosas também, disputa por poder, ou até por razões de desastres naturais, né? Então são vários motivos que provém que são gerados esses refugiados nos países que a gente citou aí, por exemplo, na questão número 1 e também nos conteúdos dessa semana, né? E quais são os principais países de acolhida dos refugiados? Pessoal, os países que são mais receptíveis aos refugiados são a Alemanha, a gente tem o Paquistão também, temos a Uganda, a Alemanha no continente europeu, a Uganda no continente africano,
Paquistão no continente asiático, e temos a Colômbia aqui no continente americano, e a Turquia também, que fica ali entre Europa e a Ásia. Elabore um parágrafo com os dados acima apresentados pela Acnur, Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, e dê sua opinião pessoal sobre o tema refugiado no mundo. Turma, então essa aqui é muito tranquila sobre essa imagem aqui, que tem várias informações, dá para vocês trabalhar bastante aí esses dados e fazer um parágrafo sobre o que vocês vão reinterpretar sobre essa quantidade aí que a gente tem de refugiados pelo nosso território internacional, né? Dê sua opinião sobre essa questão, né, dos refugiados pelo mundo. Então é uma resposta pessoal e fico aguardando a opinião de todos vocês. Atividade número 4. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra empatia significa uma palavra que a gente escuta muito, mas às vezes não sabe o significado até, e que a gente precisa estar sempre praticando, principalmente nos tempos aí de pandemia, né, pessoal? A capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciadas, né? Então é a capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciado. A gente se colocar no lugar do outro, resumindo, a empatia, né? Se a gente gostaria de estar naquela situação, ou se a gente gostaria que fizesse com o outro o que a gente não quer que faça com nós mesmos, né, turma? Então seria a gente se colocar no lugar do outro, a empatia, ato de se colocar no lugar do outro. Como remediar os problemas dos grupos minoritários no Brasil? Pesquise, se possível, quais são eles e se você faz parte de algum grupo ou se conhece pessoas que fazem parte desses grupos minoritários brasileiros. Turma, então tá perguntando aqui como que a gente pode estar remediar, né? Diminuindo, melhorando assim as condições, né? Acabando com esses problemas dos grupos minoritários aqui no Brasil. Quem seriam esses grupos minoritários, né? Faça uma pesquisa aí, porque aqui vai ser uma resposta pessoal novamente, para que vocês se acham incluídos nesses grupos minoritários, se sim ou não, quais seriam esses grupos. Às vezes questões de índios, de negros, né, até as próprias mulheres, às vezes se sintam aí nesses grupos minoritários, né, a questão do gênero sexual, temos também moradores de rua, deficientes, até também nessas condições de grupos minoritários, infelizmente. Então temos aí alguns exemplos de quem seriam esses grupos minoritários aqui no Brasil, né? Então faça aí uma pesquisa, né, quais seriam esses grupos, né, para estar reforçando as dicas aqui do professor, né? Se vocês se sintam parte deles, né, desses grupos, né, e dê a sua opinião, como a gente possa estar melhorando, né, esses problemas que esses grupos sofrem diariamente, esses preconceitos, em sua grande maioria aí, esses grupos minoritários sofrem diariamente aqui no nosso território brasileiro, né? Então façam aí uma pesquisa e respondam essa alternativa. Por último, leia o texto. De onde surgiu o desejo dos catalães de se separarem da Espanha? Foi na metade do século XIX que o sentimento nacionalista aflorou. Então, na metade do século XIX, se aflorou esse sentimento nacionalista, turma, dos catalães, né, que fica lá, uma região do território, que é uma região separatista, né, do território na Espanha. Nos anos de 1930, a Catalunha conseguiu autonomia política na Espanha e tentou declarar a independência de forma unilateral. Contudo, em 1936, com um golpe militar e com a Guerra Civil Espanhola, o general Franco tomou o poder do país e permaneceu por 40 anos. Então, diante dessa ditadura do general Franco, ele conseguiu manter a Espanha unificada ainda,
anexando, deixando permanente ali, anexado ainda até nos dias de hoje a região da Catalunha, que ainda se sente nesse sentimento de separatista, né, de querer se separar da Espanha, os catalães. Com a morte do ditador, a democracia ressurgiu na Espanha e a nova Constituição restituiu a autonomia política da região. A partir daí, o partido majoritário foi quase sempre o nacionalista. Em 2010, durante grave crise econômica na Espanha, as manifestações pró-independência da Catalunha se tornaram cada vez mais frequentes. Então temos aqui a Catalunha na região do país da Espanha, turma, que é onde fica a Catalunha, para vocês se identificarem melhor. Você sabia que o time de futebol Barcelona é um símbolo cultural do povo catalão? Uma minoria étnica. Pesquise, se possível, como está a situação da Catalunha na atualidade. Pessoal, então, como foi nos mostrado aqui, lá na Espanha, em meados do século XIX, surgiu esse sentimento de separatista na região da Catalunha, dos catalães, lá na Espanha, que foi um pouco barrado com a ditadura do Franco, mas pós a morte dele, com a democracia instituída novamente, esse movimento ganhou força de novo, e até nos dias de hoje temos aí esse sentimento dos catalães de querer se separar da Catalunha. Façam aí uma pesquisa sobre esse movimento de separação da Catalunha lá na Espanha, onde a gente tem um grande exemplo, como foi falado aqui, o Barcelona, né, que é da região da Catalunha, que representa muito os catalães, esse sentimento, onde a gente vê até algumas vezes jogadores, né, demonstrando aí o seu apoio a esse movimento separatista, né, dessa minoria étnica que está lá na Espanha, que por conta dessas condições que a gente estudou durante essa semana, né, tem esse sentimento de se separar ali e ser uma minoria étnica da região do país da Espanha, ali da região da Catalunha, e formar o país então dos catalães, né, a Catalunha. Então façam uma pesquisa e falam sobre o que o professor acabou de comentar e o que vocês aprenderam sobre essa pesquisa aí, sobre esse movimento separatista da Catalunha. Turma, terminamos aqui a semana número 2, né, sobre agora o nosso PET volume 4. Essas foram as dicas do professor sobre as atividades aí dessa semana número 2. Desculpe aqui as falhas, então, até o momento. Espero ter contribuído bastante. Fica aguardando o retorno de todos vocês das atividades aí dessa semana, para que vocês tenham a carga horária exigida, tão importante. E no final do ano seja um ano letivo positivo. Desejo uma semana iluminada e abençoada para cada um de vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.